Um estagiário que aos 22 anos começou a trabalhar em um escritório de advocacia, passou por diversos cargos e hoje é sócio patrimonial na empresa. Esta história de sucesso na carreira profissional, o Ser Empreendedor conta no programa que começa agora. Virar chefe, ter o próprio negócio ou alcançar um cargo no alto escalão da empresa podem ser a medida do sucesso para algumas pessoas. E esses podem ser objetivos para empreender na carreira. E algumas atitudes ajudam as pessoas a trilhar esse caminho e alcançar os objetivos. Esta é a história deste advogado que iniciou como estagiário em um escritório e hoje é sócio da empresa. Passei 1 ano e meio lá, que era o tempo máximo de estágio. Feito isso, eu tinha então a opção de conversar com alguém dentro do escritório. E o caminho que eu encontrei foi visitando o site do escritório, aprendendo muito sobre o escritório, que tinha à disposição do escritório à época no site. O site mudou bastante, as coisas mudaram bastante de lá para cá, isso foi em 2009. E então mandei um e-mail para o RH e me coloquei à disposição para uma conversa, para um bate-papo. Isso foi numa segunda-feira. E na quarta-feira eu recebi um telefonema para a gente fazer a primeira rodada de conversa para estágio. O escritório sempre foi uma grande referência. Como eu cheguei ao escritório? Pela leitura, né? Eu sempre fui bastante curioso, então a leitura ela me acompanha com bastante frequência há muito tempo. E os jornais de Limeira, lembro do Jornal de Limeira, da Gazeta e de outras coisas, que sempre mostraram o escritório. Mas eu não tinha alguém em comum para me levar, ou para me colocar no escritório, ou para me dar uma mãozinha e etc. Nada disso. Mas eu sempre quis ser advogado. Eu sempre quis ser advogado e advogado de empresas. A minha ideia era entender o CNPJ, era entender o funcionamento de uma organização de trabalho, era entender o objeto social da empresa, o fim da empresa e defender os interesses daquilo. E essa primeira conversa? A primeira conversa que eu tive foi com a Juliana, antigo RH à época, muito amiga nossa ainda. E foi uma conversa super bacana, ela perguntou um pouquinho para mim da faculdade, o que eu estava fazendo, um pouquinho da história de vida. E ela me agradeceu, falou, pô, legal, isso durou uns 20 a 25 minutos. E ela disse que levaria o jurídico, que estava procurando então um determinado perfil para estágio na área trabalhista. Esse foi o primeiro papo. Foi mais uma sabatina, né? Porque coincidiu dos 4 advogados que compunham aquele setor para o qual eu estava me candidatando estarem no escritório. Aí depois eu percebi que a rotina deles era... E realmente naquele dia tudo coincidiu para os 4 estarem numa sala falando comigo. Eu já estava no escritório há 3 anos e já haviam passado vários estagiários no escritório. E o Lucas, naquela época eu já percebi que era um rapaz diferenciado. Uma vez dentro do escritório, o primeiro passo tinha sido alcançado, que era fazer parte daquele grupo, né? Um grupo que eu admirava bastante, por tudo que a gente conversou, por ser a referência jurídica lá na cidade. E uma vez dentro, a minha ideia sempre foi de levar a minha melhor versão possível. Até porque os advogados eles tinham a agenda super cheia, a minha ideia era sempre ajudá-los da melhor maneira possível. Então eu procurava, eu sempre fiz muita pergunta o tempo todo, mas eu procurava tomar nota de muitas coisas para não ter que repetir a pergunta. A gerente de recursos humanos fala da importância do estagiário conhecer a política da empresa. O estagiário entra, acho que ele precisa estar muito inteirado da cultura da companhia, onde ele está entrando, quais são as oportunidades, fazer contatos. Acho que isso muito na parte de competências comportamentais, né? Além de várias outras competências e valores que estejam de acordo com o que a companhia busca, além das competências técnicas, obviamente, que ele tem que buscar, correr atrás, fazer inglês, ter um bom nível de informática, ter noção de cursos técnicos focados na área dele. Dedicação que foi reconhecida com o dia a dia da atuação do recém-contratado. Como todo estagiário, no início, faz muito serviço burocrático, né? Então eu me lembro que uma das atribuições, das responsabilidades do Lucas,
era atualizar um sistema, né, um software que nós tínhamos na época, com as informações dos processos, né? E eu me lembro que muitos estagiários faziam esse serviço, mas não sabia nem o que estava fazendo, porque mandou fazer e cadastrava a informação. O Lucas, ele já pegava a pasta do processo, ele lia, ele perguntava, ele queria entender o rito processual, o que estava acontecendo. Então isso me chamou muita atenção, né? E aí na época eu falei, esse rapaz eu acho que vai ter futuro aqui no escritório. Minha ideia era sempre a seguinte, eu me desenvolvendo dentro do setor, daqui a pouco eu consigo ganhar a confiança deles, dos advogados, depois eventualmente passar no exame de ordem, assumir a cadeira... Passou de primeira? Não, passei na terceira. E como foi esse momento de pensar nisso, trabalhando no escritório, sendo que você estava galgando uma carreira? Isso a gente precisa aprender a lidar, não tem jeito, faz parte, tem que saber o momento certo de pensar nisso, para se preparar, sacrificar muita coisa, não tem jeito. Então a pessoa que acha que vai conseguir ter uma carreira bacana, se destacar no escritório de advocacia, dependendo do que é, obviamente, mas se destacar e conseguir passar no exame, conseguir tirar as notas boas, entregar uma monografia sem sacrificar alguma coisa, está redondamente enganado. E essa dedicação deve ser dosada, mas ao mesmo tempo vista como prioridade. Saber dosar essas duas coisas, mas pensando aí numa evolução de carreira a longo prazo, obviamente ele precisa se dedicar, ele não pode fazer mais do mesmo, ele não pode fazer o arroz com feijão. Acho que isso todos fazem, ele tem que entregar aquele algo a mais, mais do que de repente a empresa está pedindo. Acho que é o olhar além daquilo que faz parte do escopo dele, e isso acaba, sim, comprometendo um pouco a vida pessoal, né? Algum final de semana que ele tenha que trabalhar até mais tarde. Fazer um plano de ação profissional pode ser essencial. Além de desenvolver as habilidades, é preciso conseguir entender como você é avaliado como profissional. Mesmo que seu chefe não te dê um retorno sobre o seu desempenho, procure iniciar um diálogo solicitando essas informações. Detecte possíveis problemas e demandas que sua empresa possui em alguma atividade e se especialize ou acumule conhecimento sobre algo que ela irá necessitar. Crie uma lista contendo de 5 a 10 habilidades e competências que precisa ampliar em suas funções e avalie cada item. Procure maneiras de chamar a atenção das lideranças sêniores, como se oferecer em trabalhos voluntários, ajudar na organização de eventos e outras atividades. É recomendado também aprender com quem já tem experiência. Estude o perfil e a biografia da pessoa que deseja que se torne o seu conselheiro e estabeleça um diálogo para que ela possa te ajudar profissionalmente. Passou no exame da ordem. Aí você falou da sua dedicação, mas a dedicação ela foi suficiente ou você buscou outras ferramentas para se especializar e galgar essa carreira? Dedicação e disciplina é isso que a gente exige e reconhece dos nossos advogados, estagiários e até do nosso corpo administrativo. A entrega, o vestir a camisa, né? Isso é muito importante. Isso para uma empresa e para o que a gente entende de organização de trabalho e pessoas, isso é super importante. Enquanto advogado, outros clientes foram aparecendo, a gente criou uma musculatura bacana nessa nova unidade de negócio. Passados 7 meses de amadurecimento e desenvolvimento com o Dr. Giano, ele assumiu novos projetos, novas unidades e me convidou então para assumir a coordenação daquela unidade de negócio. E aí de novo, né, aí não sou mais advogado, agora sou coordenador. O que isso exige, né? Aí, bora ler, bora procurar recomendação de livro, bora fazer curso, para mostrar trabalho e principalmente para atender o CNPJ e para que os sócios, a diretoria ficasse tranquila que tinha feito a escolha correta. E a carreira continuou em outros setores e unidades de negócios abertas pela empresa. Eu tinha relatórios o tempo todo para entregar para a diretoria. Eram 2 grandes clientes do escritório, super importantes e ainda são importantes. E naquela época eu precisava, como gestor, já tinha convencido a diretoria que como um estagiário eu poderia ficar, como advogado também, como coordenador ok, e agora como gestor.
Então, mesmo processo de novo e as coisas deram certo. É traçar realmente um plano para poder cumprir tudo isso que ele se comprometeu com a companhia. Então ele veio trabalhar na unidade de Campinas com o Henrique e numa outra unidade, né, um outro segmento do escritório, né, e já num cargo já de coordenação. E aí em fevereiro de 2015, eles me convidaram para ser sócio do escritório. O que envolveu essa sociedade? São ações, é um convite informal, tomada de decisões junto com toda a diretoria? O que envolve isso? O que envolve ser sócio? Ser sócio, é. Naquela época, eu era sócio de serviço. Então, tinha uma porcentagem de serviço dentro de um composto organizacional. Hoje, desde o ano passado, já sou sócio patrimonial do escritório. A primeira responsabilidade foi desenvolver pessoas que pudessem assumir as funções que eu realizava para que eu pudesse me dedicar à sociedade. A sociedade envolve basicamente o desenvolvimento do escritório, o engajamento das pessoas dentro daquilo que a gente imagina como visão, missão, valores, o bem-estar dos nossos clientes, a aquisição de novas carteiras, sem sombra de dúvida, e o desenvolvimento do escritório dentro do planejamento estratégico que foi feito. Foi natural, né? Porque logo que ele se tornou advogado, eu assumi uma outra unidade de negócio, um cliente muito importante do escritório, e ele tinha acabado de passar no exame da ordem, e eu já chamei ele para compor minha equipe, né? E aí já pensando no futuro, né, que poderia, né, desenvolvê-lo para coordenar essa área, né, porque a gente já pensava numa outra oportunidade, né, no crescimento do escritório aqui em Campinas. E não deu outra, eu acabei tendo que sair dessa unidade, ele assumiu a coordenação, depois ele virou gestor, né, e naturalmente chegou no momento em que nós convidamos ele, pelo todo o que ele fez aqui no escritório, né, nada mais justo do que ele ter assumido aí o cargo de sócio. Você chegou no ponto mais alto da sua carreira ou tem mais sonho por aí? Não, tem muita coisa. Eu cheguei num ponto que dá para levar o escritório ao lugar que a gente sempre imaginou. Que dá para desenvolver. Agora, como sócio-diretor, isso me traz o quê? Isso me traz um poder de decisão sem participar de uma assembleia, por exemplo. Então, algumas decisões eu consigo tomar. Isso traz agilidade para o negócio. Se ele recebeu essa proposta é porque com certeza ele entregou muito mais do que ele deveria, mas é aquela coisa, a gente entrega, a nossa régua vai aumentando, né? Então eu entreguei o bom, vamos entregar o ótimo, eu entreguei o ótimo, vamos entregar o excelente e assim por diante. Então acho que e o próprio mercado exige isso, né? A gente não pode ficar estagnado, o mercado exige que a gente esteja sempre em evolução, a gente profissional e a companhia como um todo. Agora, o empreendedor treina outros profissionais para que também cresçam na carreira. A ideia não é acabar a segunda ou terceira geração, a ideia é fazer disso um escritório de referência e passa por uma série de coisas e a sucessão é uma delas. Numa só geração a gente consegue, como é a nossa, e nós estamos na segunda, a gente consegue acertar e corrigir uma série de rotas, desenvolver pessoas, a engajar elas, para que elas façam parte do mesmo time que a gente, mas a sucessão é um negócio que ou você trata ou você está colocando um ponto final na história do escritório se você não desenvolver ela. E esse não é o sonho? Não, isso não vai acontecer. Eles veem essa oportunidade de crescimento e fazer carreira aqui no escritório, né? Então a gente procura sempre incentivar, né? Sempre olhar os profissionais que têm esse espírito de liderança, a gente procura explorar o que eles têm de mais talento para que possa se encaixar aí nos cargos, né? Ou de coordenador, ou de gestor, para vir até futuramente se tornar um sócio patrimonial como o nosso.